Você já sabe que a tecnologia de impressão 3D está revolucionando o mundo da odontologia, né? Seja para criar modelos de diagnóstico, guias cirúrgicos, alinhadores ou próteses personalizadas, o uso de softwares é essencial para alcançar precisão e eficiência. Hoje vamos falar do Chitubox, que é um software que está se tornando indispensável para os profissionais de odontologia digital. Fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você nunca mais vai ter dificuldade em imprimir os seus projetos em 3D. O Chitubox é um poderoso fatiador de impressão 3D e ele foi projetado para facilitar o trabalho e um pré-processamento para os entusiastas e os profissionais de impressão 3D, tanto de LCD, de SLA e de DLP. O desenvolvedor dele foi o CBD Tech, é uma empresa que é líder e especializada em hardware e software na indústria de impressão 3D há 10 anos. Sua placa de sistema Chitu System Controller é amplamente utilizada para fabricantes tradicionais de impressoras 3D no mercado consumidor. Fortalecida pela expertise de longo prazo da CBD Tech em impressão 3D, a Chitubox se distingue dos seus concorrentes pelo desempenho, pela estabilidade e pela versatilidade que todo mundo conhece. Nos últimos anos, mais de 1,5 milhão de usuários escolheram a Chitubox para imprimir os seus protótipos de joias, modelos e para nós na odontologia. Ele oferece uma série de recursos que ajudam a otimizar esse processo de impressão, desde a geração automática de suportes que são personalizados, até os ajustes mais finos na densidade do preenchimento, na espessura das camadas, enfim, em tudo aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. Isso garante que cada peça produzida ela seja precisa, seja durável e seja totalmente adaptável às necessidades de cada um. Bom, pessoal, a ideia é a gente explorar um pouquinho esse software e ver como que funciona as abas, enfim, para que a gente possa montar um arquivo que seja imprimível. Ou a gente vai exportar esse arquivo e ele vai normalmente ou via sistema wireless, enfim, por Bluetooth, dependendo de cada impressora, ou por um pendrive, onde a gente copia esse arquivo que foi produzido a partir do fatiamento, então, do modelo 3D que a gente tem, e vai ser então interpretado pelas nossas impressoras e basicamente vai ser impresso. Bom, eu vou aqui então abrir o Chitubox. Quando a gente vai no site da Chitubox, a gente pode baixar de várias formas, né? E o mais comum da gente baixar é o Chitubox Basic. Então eu vou clicar aqui na minha aba de trabalho, vou abrir o Chitubox. Esse software ele é gratuito, qualquer um pode baixar, é só ir no site da empresa e baixar ele. E quando eu abro aqui o meu software, ele já vem aqui nessa aba inferior com algumas impressoras pré-configuradas. Então aqui eu trabalho no consultório com duas impressoras, que é a Mars 4 DLP e a Mars 4 Ultra. Então aqui ele já mostra a mesa de impressão de cada uma delas. A gente pode então aqui nesse maisinho aqui embaixo da tela e escolher mais alguma outra impressora que a gente queira cadastrar. Eu trabalho com alguma impressora da Creality, por exemplo. Eu clico nela e ela vai mostrar todas as impressoras desta marca. Eu vou na Elegoo, que são as duas que eu estou trabalhando, que a gente vê então aqui em cima, né? Eu vou na Elegoo e além das duas que eu trabalho, tem mais outras que a gente pode escolher e utilizar. E dependendo qual que a gente escolher, ele já vai mostrar a mesa de impressão. É bem fácil e bem simples de a gente trabalhar. Nesse caso, já tenho duas que já estão pré-configuradas. Eu vou utilizar então a minha Mars 4 DLP, que é onde normalmente eu faço os modelos, enfim, eu imprimo os meus modelos e a gente vai ver então todos os softwares e as abas que a gente tem. Inicialmente vamos ver essas abas da esquerda. A gente tem essa aba da esquerda de flechinhas e ele vai fazer com que a gente movimente o nosso modelo. Para que a gente tenha esse modelo para poder fazer um exercício, eu vou trazer algum modelo para cima. A gente pode então basicamente importar o modelo ou arrastar ele direto na nossa área de trabalho. Eu vou aqui então, vou na minha área de trabalho, pego o meu modelo e arrasto para cima e ele vai aparecer para eu poder trabalhar. Esse aqui é um modelo parcial e a gente vai ver como que a gente faz para poder imprimir ele. Então, continuando nas abas da esquerda, essas flechinhas, elas fazem os movimentos. Quando eu clico, eu posso utilizar essas flechas para fazer os movimentos. Então, clicando com o botão da direita para um lado ou para o outro, para frente, para trás, e para cima e para baixo.
onde a gente quer posicionar o nosso modelo na nossa mesa de impressão. A gente pode também clicar uma quantidade de movimento em números aqui. Então eu quero que ele movimente então 3 milímetros no eixo X. Então ele vai movimentar 3 milímetros no eixo X. É só a gente escrever o número do movimento que a gente quer. A segunda aba aqui é uma aba de rotação. Eu posso utilizar da mesma forma em graus, números, né? Modificar o número que eu quero que mude o meu modelo, ou simplesmente desses círculos que eles fazem a movimentação toda do meu modelo. Além disso, eu ainda posso clicar nesse Flatten by Face e clicar na face que eu quero que ele fique voltado para a minha mesa de impressão. Então aqui nesse caso, eu cliquei nessa parte de baixo, que é onde o meu modelo vai ficar assentado na mesa de impressão. A outra aba que eu tenho mais embaixo é a aba de escala. Então eu também, da mesma forma, eu posso modificar essa escala com números ou simplesmente nesses quadradinhos aumentar ou diminuir o meu modelo. A gente tem que ter cuidado que essas caixinhas estejam clicadas abaixo, porque se a gente modificar só um dos 3 eixos, a gente pode fazer com que esse modelo mude a proporção. E no nosso caso de modelos para impressão 3D, a escala dele não deve ser modificada, porque a gente fez um escaneamento, gerou um modelo para impressão. Se a gente mudar essa escala, o que vai acontecer? Isso não vai ser exatamente a boca do nosso paciente, ela vai ser maior ou vai ser menor. Eu vou então deletar esse modelo para não ter problema, porque eu mudei a escala, e vou trazer esse mesmo modelo de volta para minha mesa. Vou clicar, vou fazer a rotação dele, 45, 45, 45 mais 45 graus, e ele vai ficar então com a base voltada para minha mesa de impressão. A última aba da esquerda é a aba de Mirror, ou seja, na verdade ele vai espelhar esse nosso modelo, criando um novo modelo. Então a gente vai clicar na aba de Mirror e vai fazer com que esse modelo seja espelhado no eixo X. Então a gente está vendo aqui que ele foi espelhado, então ele vai inverter no eixo X. Ele pode ser invertido também no eixo Y ou no eixo Z. Isso são só abas de posicionamento que a gente tem e que a gente pode também fazer isso manualmente, clicando com o botão da esquerda e movimentando livremente esse modelo para onde a gente quiser. Quando a gente coloca ele para fora da mesa, esse modelo ele aparece vermelho, ou seja, essa parte que está aparecendo em vermelho, ela não vai ser impressa. Então a gente tem que ter muito cuidado para que, se a gente tiver uma parte do modelo fora, ele vai nos avisar na hora que a gente for fazer o fatiamento, a impressão e gerar o arquivo, mas ele vai nos deixar imprimir assim. Então a gente tem que ter muito cuidado para que uma parte desse nosso modelo não deixe de ser impresso. As outras partes então que a gente tem que entender do nosso software. A parte de cima, Open, então é para a gente abrir algum arquivo, Save é para salvar, Copiar é quando a gente quer fazer vários modelos iguais. Então se eu quisesse fazer, por exemplo, 3 modelos igual a esse para imprimir, então a gente às vezes dá aula e tem alguns exercícios e a gente quer fazer vários modelos iguais para que os nossos alunos possam fazer o mesmo exercício. Então eu vou lá na aba de Copy e eu coloco a quantidade de modelos que eu quero. Eu vou botar mais alguns aqui, 3. Aplico e ele nos mostra mais 3 modelos para impressão. Então eu vou fazer o movimento deles e vou colocar na minha mesa para que a gente consiga imprimir todos eles. Às vezes eles não cabem. Então a gente tem que dar uma adequada, uma girada, para que a gente possa melhorar então a posição e conseguir imprimir todos esses modelos juntos. Aqui eu consegui colocar então 4 modelos. Se eu ajustasse melhor ainda, eu poderia colocar até mais modelos do que isso. Vou apagar então aqui os outros modelos que tem a mais. Vamos trabalhar com um modelo só. Nós temos a ferramenta de Auto Layout, que ela nos ajuda então nesse posicionamento. A gente tem uma ferramenta de Hollow. Esse modelo aqui ele já está pronto para impressão 3D, mas quando o modelo ele vem sólido, a gente pode aplicar essa ferramenta de Hollow para quê? Para que ele não imprima um modelo totalmente sólido e faça com que a gente gaste muita resina, enfim, não há necessidade disso. Então, essa ferramenta nos ajuda a fazer a parte interna ser oca e nos facilita, então, economizando resina. A gente tem essa aba de Holds, de Dig Holds, que é o quê? Eu tenho um modelo que ele estaria totalmente fechado.
durante a impressão, se eu imprimir esse modelo totalmente fechado e que seja oco, ele vai manter resina líquida dentro desse modelo. A gente pode então criar alguns buracos, né, alguns holes, que ele tem também, ele pode ser de diferentes tamanhos. Então aqui ele tem 10 milímetros, eu posso fazer ele com 3 milímetros e eu clico um hole de 3 milímetros nessa região aqui. A gente vai visualizar, ó, que ele fez um buraco nessa região. Se o modelo for impresso, ele está totalmente fechado, por esses holes a resina ela vai conseguir sair e não gastar também resina que vai acabar sendo polimerizada parcialmente dentro desses modelos. E uma outra aba de repair, que na verdade se a gente tem erros no nosso modelo, a gente pode pedir ajuda para esse software para ele nos reparar algumas faces que não estejam adequadas, enfim, tudo que possa dificultar a nossa impressão. A gente vai partir então para as outras abas. À direita em cima, a gente tem uma aba de Standard Parts, que na verdade ele nos mostra algumas peças que são mais standard, né? Geometrias básicas como cilindros, esferas, volumes 3D que vão nos ajudar em algum momento. Além disso, arquivos de verificação e teste, que seria na verdade calibradores que nos facilitam para que a gente possa ver se a gente tem a nossa resina está adequada ou se ela foi parametrizada adequadamente. Ferramentas auxiliares, ferramentas mecânicas e objetos matemáticos tridimensionais. Então tudo isso ele já vem com arquivos 3D pré-estabelecidos que a gente pode então utilizar de alguma forma para imprimir ou para testar em nossa impressora. Além disso, nessa aba da direita a gente tem um ícone de Resin Alliance, que na verdade é o quê? É uma parceria que a Xitu tem com vários tipos de resina, que eles nos trazem várias informações sobre os parâmetros de várias resinas, de várias empresas, o que nos facilita na hora de fazer o fatiamento ou utilizar aquela própria resina. Porque se a gente clicar em alguma delas, aqui nessa resina da Anycube, ele já nos traz então os tipos de resina, como que funciona, camadas, quanto de tempo de camada que a gente tem que utilizar, enfim, alguns atributos da resina, informações. Tudo isso nos facilita para nós fazer as primeiras configurações com os nossos calibradores, que a gente às vezes pega alguma resina e ela não tem nenhum norte para a gente começar. E essa parte então do software nos auxilia sobre as informações de cada resina, de várias resinas, para que a gente possa então ter um norte no início da calibração de cada uma delas, porque cada resina deve ser calibrada para cada impressora, porque as marcas mudam, a luz ela com o tempo vai diminuindo, vai perdendo força e muda, os lotes das resinas também podem modificar um pouquinho o tempo de camada, o tempo de base que a gente tem que colocar, mas essas informações iniciais que se tem, elas nos ajudam a gente ter então esse norte para começar. A outra aba é o Xitu Manager. O Xitu Manager é uma ferramenta de gestão de impressoras 3D e ele funciona com os slicers da Xitu Box. Ele nos permite a gente monitorar as impressões remotamente, então tem algumas impressoras que têm essa possibilidade de a gente, por ferramentas remotas, já dar o start na impressão, e também a gente consegue supervisionar remotamente como que isso está funcionando, como que está acontecendo a impressão. Na aba da direita a gente pode então importar modelos também, então aqui a gente tem o modelo que a gente está trabalhando, se a gente clicar nesse olhinho aqui ele some, né, desaparece. E a gente pode então importar mais algum modelo nesse maisinho e colocar ele junto na mesa de impressão. Então eu vou importar aqui um outro arquivo, um cilindro, ele vai aparecer então para a gente imprimir. Além disso, a gente tem uma aba logo à direita então aqui, que a gente vai fazer os suportes desses nossos modelos. Eu vou pegar esse modelo aqui, eu vou subir um pouquinho ele no eixo Z, vou deixar um espaço aqui, não precisa nem ser tanto, para que a gente possa colocar suportes. Esse modelo, efetivamente, a gente pode imprimir ele diretamente colado na base, a gente até pode, mas como eu falei antes, vai ficar a resina
líquida que não vai conseguir escoar na hora de imprimir e a gente vai acabar perdendo essa resina e polimerizando parcialmente. Então eu prefiro subir um pouquinho ele da mesa e colocar suportes nesse modelo. Eu clico então nessa abinha da direita e ele vai nos mostrar as ferramentas de suporte. Eu posso escolher suportes leves, médios ou pesados. Eu posso mudar alguns parâmetros desses suportes, como que ele vai entrar ou vai estar conectado com o meu modelo, a base dele se vai ser de que forma. Então essa aqui a gente está numa base de skate, então ele mostra aqui como se fosse um skate embaixo. Eu posso colocar como nenhuma base, posso colocar como um grid, enfim, tem várias formas que a gente pode trabalhar. E neste momento a gente pode ir numa aba aqui embaixo de auto suporte. Se eu clicar nessa aba de auto suporte, ele automaticamente vai gerar esses suportes para impressão e normalmente ele é adequado. Eu coloquei como suporte pesado. Se eu achar que não precisa de tudo isso, que esse modelo não é um modelo tão pesado, eu posso então apagar esses suportes, colocar em suportes mais leves ou médios e novamente criar esses suportes. E a gente vê que os suportes são um pouquinho mais leves, porque a gente diminui então essa quantidade, né? E até o gasto de resina que a gente tem. Se a gente não quiser, a gente pode fazer isso manualmente, mas para isso a gente tem que ter um pouquinho mais de experiência, porque se a gente não colocar suporte em algum local que necessite desse suporte, pode acontecer algum erro nesse modelo. Para a gente ver isso, eu vou apagar então os nossos suportes e a gente consegue visualizar embaixo do modelo que vários lugares, se eu não colocar um suporte, ele não vai imprimir. Ou seja, se eu vou imprimir o Cristo Redentor, que tem dois braços, embaixo desse meu Cristo Redentor, ele tem que vir lá da mesa de impressão algum suporte que faça o início da impressão naquela área. E se a gente não colocar nada, ele vai basicamente polimerizar aquela área e aquilo vai cair na minha mesa de impressão. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter alguns lugares que vão aparecer, que precisa de suporte. Voltando aqui então para o meu modelo, eu prefiro deixar ele então num suporte automático. Então a gente tira essas, clicado aqui desses suportes que a gente faz manualmente, e eu vou no auto suporte, que a maioria dos modelos eles nos trazem suportes adequados. E a partir disso eu volto para a minha aba então de fatiamento, que é essa daqui da esquerda, e eu vou clicar em Slice. Se eu quiser mudar algum tipo de parâmetro da minha resina, eu vou aqui no meu Slide Settings e eu modifico algum parâmetro que eu posso trabalhar da resina. Então, tempo de impressão de base, tempo de impressão de cada camada, tempo que a minha mesa de impressão sobe e desce, enfim, é uma infinidade de parâmetros que eu não quero entrar aqui nesse vídeo. Mas a gente pode modificar e depois que a gente faz essa modificação a gente pode salvar desta forma. Então, nesse caso, para essa resina que eu estou trabalhando, eu já ajustei a partir dos calibradores os parâmetros que eu preciso para que ela funcione adequadamente. Então, eles são esses parâmetros que eu tenho aqui. Então, eu já vou fazer o meu fatiamento. O que é o fatiamento? A minha impressora ela entende que a gente vai imprimir por camadas. Então, eu vou imprimir desde a primeira camada aqui embaixo, se eu descer aqui de cima. A minha camada número 1, ela vai imprimir isso aqui, que seria uma parte da minha base. Eu vou subindo, a camada número 54, ela vai imprimir isso aqui. Então, há uma luz que vem do meu projetor, do meu LCD, do meu laser, que vem debaixo da minha mesa, que vai imprimindo camada por camada e gerando esse objeto 3D. Então eu vou aqui embaixo no Slice e ele vai gerar então um modelo fatiado. Então aqui assim a gente consegue visualizar, né, como a gente viu antes, cada camada que tem de impressão. Então aqui a gente vê bem certinho o que a luz vai imprimir. Então aqui nessa camada, por exemplo, número 201, ela vai jogar ou vai aplicar luz só nessa parte do meu modelo. E com isso a gente vai polimerizando camada por camada e até que a gente tenha um modelo tridimensional impresso. A partir disso, a gente vai numa aba de Save, que a gente vai salvar, e aqui a gente pode
usar qualquer tipo de arquivo que seja importante e que funcione na nossa impressora. No meu caso aqui, eu tenho as impressoras da Elegu. A Elegu ela gera arquivos .gu ou .goo. Então eu clico no arquivo GU e eu salvo onde eu quiser esse meu projeto. Então, modelo para imprimir, ele já nos dá aqui nessa aba os parâmetros que foram utilizados e eu vou lá e vou salvar esse arquivo. Então, eu vou colocar aqui na minha área de trabalho e eu salvo esse meu arquivo. Ele vai salvar e esse é o arquivo de fatiamento. A próxima etapa, então, é eu transferir esse meu arquivo para a impressora. A partir de quê? A partir de remotamente, como a gente viu antes, como eu falei antes, ou o que a gente faz normalmente a partir de um pendrive. Eu pego um pendrive, eu coloco no meu computador, salvo esse arquivo aqui de modelos para imprimir no meu pendrive, e aí eu vou lá e coloco na minha impressora, entro na configuração e coloco imprimir aquele arquivo que eu quero. E aí, o que você achou? Agora que conhece já essas funcionalidades do Chitubox e como ele pode ser um diferencial na nossa prática odontológica, está na hora de colocar todo esse conhecimento em prática. Com o Chitubox, você tem uma ferramenta bem poderosa e vai ajudar a otimizar o tempo, reduzir os nossos custos e, o mais importante de tudo, entregar um trabalho de excelência para os nossos pacientes. Não te esquece que a impressão 3D na odonto não é mais o futuro, é o presente. Se você não entender isso nos próximos anos, com certeza você vai estar fora do mercado, porque os seus colegas não vão parar no tempo. Sem contar as inúmeras vantagens que essa tecnologia vem trazendo ao longo dos últimos anos. Curta e compartilhe esse vídeo e comente qual software você usa para fazer o fatiamento dos seus projetos de impressão 3D, e se quiser que eu faça algum review de um outro, fala aí nos comentários que eu faço para você. Ótimas impressões e até mais!